Imagine que você está sentado em uma sala escura e à sua frente existe um painel de controle com centenas de luzes piscando simultaneamente. Cada luz representa uma aba aberta no seu navegador, uma notificação de mensagem, uma preocupação com o aluguel, um comentário atravessado que você ouviu no trabalho ou aquela lista de tarefas que nunca parece diminuir. Você tenta apertar os botões para apagar as luzes, mas quanto mais rápido você se move, mais luzes se acendem. Até que o painel começa a emitir um zumbido agudo, quase imperceptível, mas que reverbera dentro do seu crânio. Esse zumbido não é barulho externo, é o som do seu cérebro pedindo socorro. O que chamamos de caos mental raramente é falta de disciplina ou desorganização pessoal. Na verdade, o que você está sentindo é o resultado de um mecanismo biológico sofisticado que entrou em colapso sob o peso de algo que a neurociência moderna chama de sobrecarga de estímulo. Se você sente que sua mente é um labirinto onde você corre sem nunca chegar à saída, este vídeo é o mapa que você não sabia que precisava. Antes de mergulharmos nos segredos do seu sistema nervoso, convido você a se inscrever aqui no Mude o Jogo para que possamos, juntos, decifrar os códigos do seu comportamento e retomar o controle da sua jornada. Existe uma verdade silenciosa que ninguém te conta sobre a produtividade moderna. O seu cérebro não foi projetado para o século XXI. Evolutivamente, fomos equipados para lidar com ameaças físicas imediatas e estímulos sensoriais limitados. Hoje, no entanto, vivemos em um estado de hipervigilância digital. O primeiro sinal chocante de que seu cérebro está em sobrecarga de estímulos é algo que você provavelmente confunde com cansaço comum. Mas é muito mais profundo, a fragmentação da percepção temporal. Você já teve a sensação de que o dia passou voando, mas ao olhar para trás não consegue se lembrar de nada significativo que tenha feito? Ou talvez a sensação de que você trabalhou 12 horas seguidas, mas a lista de tarefas continua intacta? Isso acontece porque o excesso de estímulos sequestra o seu córtex pré-frontal, a área responsável pela tomada de decisões e pela percepção de continuidade. Quando você recebe estímulos constantes, uma notificação, um e-mail, um pensamento intrusivo, seu cérebro para de criar memórias episódicas sólidas e passa a operar em um modo de processamento de curto prazo. É como se você tivesse tentando gravar um filme em uma câmera que só consegue capturar flashes de 1 segundo. O resultado é um vazio angustiante, uma sensação de que a vida está acontecendo com você, e não por você. O mistério por trás desse caos reside na forma como o cérebro processa a dopamina. Muitas vezes associamos a dopamina ao prazer, mas ela é na verdade a molécula da antecipação e da busca. Cada novo estímulo, por menor que seja, gera um pequeno pico de dopamina. O problema é que, em um ambiente saturado, esses picos se tornam ruído. O cérebro, em uma tentativa desesperada de se proteger da superexposição, começa a dessensibilizar seus receptores. É aqui que o segundo sinal chocante se manifesta: a paralisia por análise disfarçada de procrastinação. Se você já se sentiu culpado por não conseguir começar algo simples, preste atenção no que vem agora. Você olha para uma tarefa simples, como responder a um e-mail importante, e sente um peso físico, uma resistência quase insuportável. Não é preguiça, é o seu sistema nervoso dizendo que não consegue mais processar a relação custo-benefício de nenhuma ação. Quando há excesso de estímulos e decisões sem pausa, o cérebro perde a capacidade de priorizar. Para ele, decidir entre o que comer no almoço e como resolver um problema complexo na empresa passa a ter o mesmo peso metabólico. Você entra em um estado de fadiga de decisão, onde o caos mental se torna tão denso que a única saída que o seu cérebro encontra é o desligamento total. É por isso que você acaba rolando o feed das redes sociais por horas, mesmo sentindo culpa. É a única atividade que não exige uma decisão consciente, um refúgio anestésico para um órgão que está operando em superaquecimento. Imagine o caso de um profissional que chamaremos de Lucas. Lucas é inteligente, ambicioso e dedicado. Ele começa o dia com a melhor das intenções, mas antes mesmo de sair da cama, já consumiu informações sobre a economia global, viu fotos de amigos em férias e respondeu a 3 mensagens urgentes. O cérebro de Lucas já gastou metade de sua energia de processamento antes das 8 da manhã. Ao chegar ao trabalho, qualquer pequena interrupção se torna uma catástrofe interna. Ele se sente irritado, sua memória falha e ele começa a cometer erros bobos. Lucas acredita que o problema é sua falta de foco. Então ele tenta se esforçar mais, o que significa adicionar mais café,
mais listas e mais pressão. Ele está tentando apagar um incêndio usando gasolina, e quanto mais ele tenta se consertar, mais quebrado se sente. O que Lucas não entende, e o que talvez você também não tenha percebido ainda menos, é que o cérebro humano possui um limite biológico chamado capacidade de carga cognitiva. Quando ultrapassamos esse limite através da sobrecarga de estímulos, o sistema límbico, nossa parte mais primitiva e emocional, assume o volante. O resultado, ansiedade generalizada. O caos mental não é uma falha de caráter, é um mecanismo de defesa. O seu cérebro está tentando forçar uma pausa que você se recusa a dar voluntariamente. A grande revelação que a neurociência nos traz é que o silêncio e o ócio não são luxos, são necessidades fisiológicas para a manutenção da ordem mental. Existe uma rede neural específica chamada rede de modo padrão Default Mode Network. Ela só é ativada quando não estamos focados em uma tarefa externa, quando deixamos a mente vagar. É nessa rede que o cérebro organiza as informações, resolve problemas complexos e integra aprendizados. No entanto, vivemos em uma era que declarou guerra ao ócio. Cada segundo de silêncio é preenchido por um podcast, uma música ou uma tela. Ao fazer isso, estamos impedindo o cérebro de realizar sua limpeza atolítica. Imagine nunca tirar o lixo da sua cozinha. Eventualmente, o cheiro e o acúmulo tornarão impossível cozinhar. O caos mental é exatamente esse lixo cognitivo acumulado que nunca teve a chance de ser processado, porque você nunca parou de adicionar novos resíduos ao sistema. Mas como quebrar esse ciclo sem precisar se isolar em uma caverna? A resposta está na compreensão de que a mudança não vem da força de vontade bruta, mas da arquitetura do ambiente e da regulação do sistema nervoso. Precisamos aprender a criar ilhas de baixa estimulação ao longo do dia. O segredo para reduzir o caos mental não é organizar melhor a sua agenda, mas organizar melhor a sua atenção. A atenção é o recurso mais valioso do seu cérebro, e você o está distribuindo como se fosse infinito. Quando você toma decisões sem pausa, você está drenando sua reserva de glicose cerebral. Cada micro decisão, devo clicar nisso? O que respondo aqui? Será que esqueci algo? Atua como um pequeno vazamento em um reservatório. No final do dia, o reservatório está seco e você se sente emocionalmente exausto, incapaz de lidar com as menores frustrações. O que acontece se continuarmos ignorando esses sinais? O cérebro, em um estado crônico de sobrecarga de estímulos, começa a elevar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol alto por períodos prolongados atrofia o hipocampo, a região responsável pela memória e pelo aprendizado, e hipertrofia a amígdala, o centro do medo. Ou seja, você se torna biologicamente mais propenso a sentir ansiedade e menos capaz de aprender novas formas de lidar com a vida. O caos mental deixa de ser um estado passageiro e se torna uma estrutura física no seu cérebro. É por isso que muitas pessoas sentem que não são mais as mesmas depois de um período de grande estresse. Elas não estão imaginando. Seus cérebros foram fisicamente moldados pela sobrecarga. No entanto, a beleza da neuroplasticidade é que esse processo é reversível. Assim como o cérebro se moldou ao caos, ele pode ser treinado de volta para a clareza. A estratégia para vencer essa sobrecarga envolve um conceito que chamamos de jejum de decisão. Esse é um dos pilares para sair do caos mental. É a prática deliberada de reduzir o número de escolhas não essenciais para preservar a energia cognitiva para o que realmente importa. É entender que o seu cérebro precisa de janelas de nada para poder processar o tudo. Quando você se permite 5 minutos de silêncio absoluto, sem celular, sem música, sem planos, você não está perdendo tempo. Você está permitindo que o seu sistema operacional execute uma atualização crítica de software. Você está dando permissão para que as luzes do painel de controle que mencionamos no início comecem a se apagar sozinha, uma a uma, até que reste apenas a clareza. Muitas pessoas buscam fórmulas mágicas de produtividade, mas a produtividade real é uma consequência de um cérebro regulado. Se você quer mudar o jogo da sua vida, precisa parar de jogar contra a sua própria biologia. O caos mental é um mestre severo, mas ele traz uma mensagem valiosa. Você está tentando carregar o mundo em um processador que foi feito para carregar apenas o presente. A ansiedade que você sente não é um defeito, é um sinal de que você é humano e que seu sistema está operando além da capacidade de segurança. Ao reconhecer os dois sinais, menos a fragmentação da percepção temporal e a paralisia por análise disfarçada de procrastinação, você ganha o poder de intervir. Você deixa de ser a vítima do incêndio e passa a ser o engenheiro que projeta
o sistema de contenção. A jornada para a clareza mental não é sobre fazer mais, é sobre ser mais consciente do que você permite que entre no seu espaço psíquico. É sobre entender que cada estímulo que você aceita é um contrato que você assina com a sua energia vital. No Mude o Jogo, acreditamos que a educação emocional baseada em ciência é a única ferramenta capaz de nos libertar dessas prisões invisíveis que construímos com nossos hábitos modernos. O conhecimento sobre o funcionamento do seu cérebro é a chave que abre a cela da procrastinação e do medo. Quando você entende as regras do jogo, você para de ser um peão das circunstâncias e começa a mover as peças com intenção. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, quero que você visualize novamente aquele painel de controle, mas desta vez você não está tentando apertar todos os botões ao mesmo tempo. Você está calmo. Você se afasta do painel e percebe que existe um interruptor principal. Esse interruptor é a sua atenção consciente. Ao escolher onde colocá-la, você decide quais luzes merecem brilhar e quais podem ser apagadas. O caos mental se dissipa não porque o mundo lá fora ficou mais silencioso, mas porque você aprendeu a encontrar o silêncio dentro de si, respeitando os limites e as necessidades do seu cérebro. A mudança sustentável não nasce do desespero, mas da compreensão profunda de quem somos e de como funcionamos. Se você sentiu que pela primeira vez alguém explicou o que acontece dentro da sua mente de forma lógica e acolhedora, este canal é para você. Aqui no Mude o Jogo, não entregamos promessas vazias, ensinamos as regras. Inscreva-se para continuar essa jornada com consciência.